Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado a todos que têm deixado um like. Vocês estão aumentando o número de likes e isso é muito importante para o canal. Se você é novo, não esqueça de se inscrever, assinar o sininho das notificações, começar a ouvir desde Gênesis capítulo 1 e vamos prosseguir hoje com Juízes capítulo 7 e nós vamos ter aqui uma lição impressionante do que Deus pode fazer contra um exército de muitos homens. Ele não precisa de muita gente para lutar. E aqui diz que Jerubaal, ou o nosso Gideão do capítulo anterior, por que ele ficou conhecido como Jerubaal? Por causa do que ele fez contra o Deus de Baal. E quando pediram para o pai dele fazer alguma coisa, ele falou, o Baal que se entenda, o Baal que contenda com ele. E por isso Jerubaal, Baal que contenda com ele. Eu não tenho nada com isso. Se ele é Deus, ele que se defenda. Por isso Gideão ficou conhecido como Jerubaal. Parte para a grande batalha e ele acampa junto a um numeroso exército junto à fonte de Arode, tendo o arraial dos midianitas ao norte. Versículos 1 e 2 nos conta isso. E o Senhor lhe diz, tem muita gente com você para lutar contra os midianitas. Sabe por quê? Eu não quero que digam que foi a mão deles, de vocês, que os livrou e que eles se gloriem ao invés de dar glória ao meu nome, diz o Senhor. E 22 mil, ele diz, o Senhor fala para os tímidos e para os medrosos, para eles voltarem. E só nessa palavra de Deus, 22 mil foram embora, retrocederam. Versículos 2 e 3. Faça-os descer até as águas. Ele diz, ainda tem muita gente, eu quero menos, eu não preciso de tanta gente. Faça-os descer até as águas e ali eu os provarei. Depois eu te direi os que irão contigo e os que não irão. Versículo 4. O Senhor coloca à prova os seus guerreiros. Ele faz testes para ver aqueles que estão prontos para a batalha e os que não estão. E nós vamos entender como que o Senhor fez isso nesse capítulo. Depois que desceram, o Senhor diz para Gideão que todos que lambessem as águas com a língua, como faz o cachorro, esses seriam postos à parte. Mas aqueles que se abaixassem de joelhos para beber as águas, não seriam escolhidos. E o número daqueles que lamberam com a mão, assim, foram 300 homens. O restante se abaixou, ajoelhou a beber as águas. Versículo 6. E o Senhor diz a Gideão, com esses 300 que lamberam as águas, eu vos livrarei dos midianitas. Os demais podem voltar para sua casa. Versículo 7. E assim foi. O povo pegou suas provisões, suas buzinas, voltaram às suas tendas e restaram apenas 300 guerreiros com Gideão. Versículo 8. Eu sempre quis entender esse teste do Senhor nessa escolha dos 300 guerreiros. E o que eu vejo aqui é que esses homens que não se dobraram ao inimigo, eles ficaram alertas. Eles beberam água em pé, prontos para a batalha, só trazendo a mão, prontos para qualquer ação deles, que pudessem correr, para que eles pudessem correr rápido e avançar. E já os que estavam de joelhos não fizeram isso com a mesma rapidez, eles não fariam, porque eles estavam dobrados, eles estavam de joelhos, estavam desatentos, bebendo da água. O segredo aqui que eu vejo nessa passagem é você estar sempre alerta contra os ataques do nosso eterno inimigo, representado aqui pelos midianitas. Você também vê dessa forma? Se você tem uma outra interpretação dessa escolha de Deus para escolher esses 300, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários. Olha, eu acho que o sentido espiritual é outro. Eu gostaria de ouvir, porque a minha opinião é essa. Além disso, Deus mostra que Ele não precisa de muitos guerreiros. Isso é fato. Amém? Para vencer qualquer batalha. Porque, como veremos em Apocalipse, Ele vai vencer todos os inimigos apenas com um sopro da sua boca. Sem guerra, sem soldados. Ele vai eliminar exércitos de todo mundo com um sopro da sua boca. Então, se você recuar por medo, timidez, insegurança, ou se você se curvar, como fizeram aqueles homens, aos seus problemas dessa vida, você não vai ser escolhido para a batalha do Senhor, a única que tem uma vitória garantida. Mas, se beber da água da vida, sem você se curvar ao inimigo,
aí você será inscrito no grande exército do Senhor. E ainda que pareçamos estar em menor número, sempre parece, seremos sem dúvida o exército mais forte e vitorioso. Tudo que o Senhor precisa é que nós sejamos fortes, valentes, corajosos e nunca, jamais nos curvemos aos nossos problemas. Depois de escolher os 300 que iriam com Gideão, o Senhor manda que eles descessem ao arraial, porque ele daria os midianitas nas mãos deles. Versículo 9. E que se ainda estivessem com medo de descer, que fossem só ele e um serviçal, chamado Purá, para ouvir o que os midianitas falavam. E então eles seriam fortalecidos pelo que eles ouviriam lá e guerreariam contra eles. Versículo 11. Como o Senhor age, chega a ser estranho, engraçado. Parece que o Senhor tem senso de humor, né? Falou, eu não quero que vocês acreditem só na minha boca. Vai lá, vai disfarçadinho lá e vai ouvir o que os seus inimigos estão falando sobre vocês. Imagina que Deus queria que eles ouvissem da boca do inimigo, que eles estavam amedrontados e que eles sabiam que o Deus de Israel era poderoso para vencê-los. E assim eles fizeram. Eles desceram, ele e Purá, até chegar perto dos sentinelas, foram se arrastando e viram aquela multidão de inimigos que pareciam gafanhotos de tantos que eram. Ouviu um deles comentando com o outro que tinha tido um sonho, onde ele via um pão de cevada torrado que rodava o arraial, chegava até a tenda e a feria, e tudo caía e não restava nada dela. Ao que o outro disse, isso é a espada de Gideão, que Deus entregou em suas mãos os midianitas e todo esse arraial. Versículos 13 e 14 fala isso. Às vezes não basta só Deus falar para você, né, que ele vai te dar a vitória. Você tem que ouvir, você tem que buscar a confirmação da boca do seu inimigo para que você seja fortalecido. Não é interessante? Quando Gideão ouviu aquilo, ele voltou correndo para o arraial e adorou e disse a todos, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas na nossa mão. Versículo 15. Então ele dividiu os 300 em 3 grupos de 100, cada um levava nas mãos, olha as armas, buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. Versículo 16. E ele lhes disse, olhem para mim, e o que eu fizer, vocês façam também. Versículo 17. A importância de um líder para ser imitado naquilo que ele recebe do Senhor, nas ordens que o Senhor dá para ele. Nós temos que estar de olho nas atitudes dos nossos líderes. Tocando eu a buzina, toquem também e digam, espada do Senhor e de Gideão. Versículo 18. E à meia-noite eles fizeram isso, tocaram a buzina, quebraram os cântaros, tendo as tochas acesas nas mãos e clamando, espada do Senhor e de Gideão. Versículo 19 e 20. E cada um ficou no seu lugar, e o exército dos midianitas começou a correr e fugiu. Versículo 21, você imagina você acordar à meia-noite com o barulho de um cântaro quebrado e aquelas buzinas tocando e um monte de fogo saindo por volta das montanhas. Parecia que eles estavam cercados por todos os lados. Olha só, enquanto as buzinas tocavam no arraial dos midianitas, um passou a lutar com a espada contra o outro até chegarem a Tabate. Eles ficaram tão atrapalhados que um começou a matar o outro. Versículo 22. Então foram convocados os homens de Naphtali, Aser e Manassés, e eles os perseguiram até as águas do Jordão. Versículo 24. Prenderam o príncipe dos midianitas, Oreb e Zeeb, mataram e trouxeram suas cabeças até Gideão. Versículo 25. Não é incrível isso, gente? Não é impressionante? Não é sobrenatural? Só uma inteligência muito superior, muito mais poderosa, pode fazer com que um exército de 300 homens carregando cântaros, buzinas e tochas possam vencer um exército de milhões de guerreiros inimigos. Que essa história faça você entender, nos faça entender que tudo que precisamos para lutar pelo Senhor é um cântaro, que é onde nós podemos levar a água da vida, uma buzina que serve para apregoar ao mundo que o Senhor virá, que ele reina e que ele é vencedor, e uma tocha acesa, mostrando ao mundo que Jesus é a luz do mundo e que com ele, e só com ele, nós poderemos derrotar todos os nossos inimigos. Então estejam todos armados, sejam eles muito maiores do que nós, carregue as suas armas, as armas que o Senhor
lhes deu, que não são carnais, mas são armas espirituais. Então, não importa de que lado você vai estar, para você poder vencer todas as batalhas nessa vida e na próxima que nos espera. Então, meu irmão, junte-se hoje a Gideão. Tome seu cântaro, sua buzina e sua tocha e vá. Deus espera de nós uma atitude de coragem, de força, de esperança e de certeza de vitória. Tudo mais Ele vai fazer sozinho, Ele não precisa de você. Então somente creia e espere, a vitória virá do Senhor. Amém? Hoje nós aprendemos com Gideão a não desistir de nenhuma das nossas batalhas, porque é o Senhor que luta por nós. Aleluia! Eu gosto muito dessa história do Gideão e eu aprendo demais, e cada vez que eu leio eu tenho uma nova inspiração, uma nova revelação. Qual é a sua? Conta pra gente. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Juízes, capítulo 8. E, infelizmente, um capítulo um pouco triste, porque o Gideão vai voltar-se à idolatria. É assim que acontece, infelizmente. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho para que a gente não caia. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.